Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Operações de 2024. Todo ano a gente tem esse vídeo esperado aqui, certo? Onde eu comento todas as operações que foram feitas ali, o passo a passo, mês a mês, daí a lógica por trás, né, das operações que foram feitas no ano que passou. Nesse caso aqui, 2024, a gente está sempre melhorando o vídeo, né, evoluindo aqui no sentido de fazer um vídeo cada vez mais completo. O desse ano, acho que chegou aí na qualidade full, aí tem até um comparativo mais tarde do que a gente tinha de portfólio no final de 2023 para 2024 e agora o que a gente tem agora de portfólio em 2024 entrando em 2025, tá? As operações feitas no ano, como dito, serão expostas aqui, uma a uma, a gente tem tudo aberto no canal, mas aqui na ordem, certo? A abertura dos percentuais das participações no portfólio também, tá aí a lista de todas as operações já fechadas no canal, os últimos 8 anos, 245 operações, sendo delas todas um ativo negativo. O ativo negativo, como foi um só, chama atenção, aqui embaixo tem o vídeo explicando toda a lógica por trás daquilo, se não me engano custou 0,28% do portfólio ali com a perda naquele ativo. De qualquer forma, tem um vídeo aqui embaixo na descrição explicando. Tá? A gente teve um ano de 2024 pressionado no mercado, e aí eu digo no mercado, tá? O preço dos ativos reagindo absurdamente mal, incluindo o dólar, certo? Com a subida relevante. Lembrando, obviamente, preço dos ativos, economia real, preço dos ativos e operação das empresas não são a mesma coisa, certo? O preço dos ativos é a composição do que pensa o mercado financeiro várias vezes completamente equivocado e fora da casinha, então não são a mesma coisa. E a gente viu essa queda no preço dos ativos, de ações ali especialmente, né, na Bolsa, apesar de uma economia forte. Tá? A gente teve um PIB de 4% de crescimento nos últimos 12 meses da última leitura, tá? O desemprego nas mínimas históricas, inflação levemente acima do teto da meta, e agora no resultado de dezembro versus novembro, a gente teve ali algum nível de queda da inflação dos últimos 12 meses, então mostrando ali que não tem qualquer descontrole nesse sentido, tá? E essa inflação, de qualquer forma, em grande parte, causada ali por fatores exógenos que fogem do controle do Banco Central, tá? Forte melhoria das operações é outra coisa que chama a atenção quando a gente vê o direcionamento da precificação dos ativos, certo? Para baixo, tá? Que passavam ali várias delas por reestruturação, tá? Hoje, todas as operações que a gente tinha no portfólio que passavam por reestruturação, tirando a Infracommerce, que no meio do ano entrou para reestruturação, todas que estavam passando anteriormente, chegaram já do outro lado do processo e estão evoluindo consistentemente em qualidade. Aí só para citar aqui, Grupo Casas Bahia reestruturou a estrutura de capital, vem melhorando consistentemente a entrega operacional. Azul, o mesmo processo, certo? Vem ainda reestruturando a estrutura de capital e vem melhorando ali EBITDA recorde atrás de EBITDA recorde, mesmo tendo um segundo trimestre negativo. Tá? A Multi, paulatinamente, depois de ter resolvido a alavancagem, paulatinamente, tendo melhoria aqui um pouco mais devagar. A MRV também já do outro lado, claramente, forte geração de fluxo de caixa nesse último trimestre, redução consistente da dívida, margem bruta das novas safras se mantendo ali consistentemente nos 33%, 34%, a Alpargatas já caixa líquida entregando um resultado muito positivo e segue aí outras que passaram por reestruturação, todas as análises no canal, então é muito fácil quem acompanha o canal saber o que estava ou não estava em reestruturação e acompanhar todo esse processo. Tá? No que diz respeito ao portfólio, a gente teve um enxugamento do mesmo, certo? Parte por maturação de tese de investimento, o caso de Banco do Brasil, que teve a finalização da liquidação no começo do ano, Soja 3, que teve de fato a liquidação como um todo numa porrada só, e Ambipar, que a gente viu aí o processo de estouro do preço do ativo, maturou ali, diga-se de passagem, eu peguei um preço bem abaixo do que chegou lá no topo, porque eu já não via mais sentido a partir dali, eu não trabalho com chute e tentativa de prever futuro com base em será que vão querer mais, será que não vão? Então na minha cabeça já tinha chegado ali num limite que para mim estava mais confortável, mas chegou a estourar bem mais do que isso, também por maturação. E parte do portfólio reduzido também por remodelagem do portfólio, certo? No finalzinho do ano, a gente teve ali a visão, a clareza para mim, né, de que valia muito a pena buscar ativos, alocação em ativos ali com maior discrepância entre o preço do ativo e a entrega que estava sendo feita e utilizar para fazer esse caixa justamente ativos que estavam mais casados, apesar de descontados,
mais casados ali com menor discrepância entre o preço pago pelo ativo, ou a receber no caso, e a entrega operacional. Então a gente teve o caso de Engie, Neoenergia, Odontoprev e Klabin sendo liquidadas em sua totalidade no portfólio. A gente vai ver aqui o mês a mês, mas de qualquer forma para dar uma visão geral. Tá? Então reduzindo o portfólio em 7 ativos durante o ano. Tá? Hoje com 27 ativos, então estava bem recheado ali, bem diversificado, bem pulverizado. Agora justamente tendo utilizado, além das maturações, tendo utilizado ali parte do portfólio, aqueles que retêm mais valor durante o tempo, mais preço, né? Utilizando eles como meio que reserva de caixa ali para poder alocar nos outros. Tá? Visivelmente dispersando o capital de forma mais equilibrada, que é o que a gente vai ver quando a gente chegar no final aqui e puder ver ali os percentuais de cada ativo no portfólio nesse momento. Tá? A gente começa com as operações do ano de 2024. Em janeiro tivemos a venda do restante da posição em Ultrapar, tá? Retirando o ativo do portfólio pela importação de combustível russo. Está explicado nas análises, não tem interesse em participar de financiamento de conflito geopolítico de forma completamente assimétrica, desleal e nojenta, tá? Que é o caso da Rússia invadindo a Ucrânia. Seguindo de pulverização desse capital, Imóvel com aumento de 22% da posição, dobrada a posição em Grupo Casas Bahia, tá? Uma dinâmica mais agressiva que foi seguida o ano todo no ativo, tá? Essa continuidade de crescimento da posição consistente em Grupo Casas Bahia, tanto é que atingiu posicionamento alto ali, a gente vai ver lá para o final. Tá? Mais um aumento forte em Pets, que vinha o ano de 2023 inteiro de aumento e aumento e aumento. Tá? Nesse caso aqui de 40%, o último aumento até agora. Depois disso o preço estabilizou e começou a subir. Tá? E fechando com aumento em 29% em Neogrid. Lembrando o preço que está na tela, é o preço pré-grupamento. Então não assustem aí, porque o preço hoje em dia está bem acima disso, mas não é. É porque o preço pago aqui é o pré-grupamento. Né? Depois disso a gente teve um grupamento durante o ano. Está tudo explicado em análise, short, reel no canal. Fevereiro, tivemos maturada a operação em Banco do Brasil, tá? Aí tivemos a zeragem completa da posição, a gente já vinha reduzindo posição no ano anterior, tá? Tirando a mesma do portfólio. Seguido do início da alocação consistente em 2 ativos. Tá? O primeiro deles, Infracommerce, tá? Que viria a ter todo o problema mais tarde de reestruturação da operação e reestruturação da estrutura de capital com essa necessidade clara ali, como a gente vê nas análises, e aí naquele momento a parada ali de alocação mais forte por causa do processo como um todo. Então a gente vai ver mais algumas aqui alocações de Infracommerce, e isso aí tudo pré esse debacle todo, né? Esse problema todo, essa questão toda com a Infracommerce, que volta a reforçar, como explicado na análise, não vejo a precificação correspondendo ao que está se passando com a operação, mas a gente teve todo esse processo. Tá? E o segundo, a MRV, que vem evoluindo extremamente bem. Em março, começa com mais 2 aumentos percentuais fortes em Infracommerce, tá? Ainda pré-reestruturação, então a gente vê aí na tela os aumentos ainda com preços bem descasados do que a gente tem hoje em dia, certo? Antes daquele momento ali mais pesado de piora considerável na operação. Tá? Mais um ativo saindo do portfólio, tá? O terceiro do ano nesse caso, o Soja 3, o Boa Safra Sementes, com posição zerada por maturação da tese, comentado nas análises que estão no canal, tá? E resultando em aumento de 26% da posição Zemp, que hoje é a segunda maior posição do portfólio. Abril, buscando caixa e equilibrar o portfólio, a gente teve sangramento da posição em Ocean Pact, que não vinha ali demandando caixa nem nada há bastante tempo, tá? Justamente dobrando a posição em Edux. Ocean Pact tinha atingido um tamanho grande, 18% no ano passado, no ano anterior, e aí agora, em 2024, começava o sangramento justamente para liberar caixa para outras operações, equilibrando o portfólio. Então, dobrando a posição em Edux, tá? A qual a gente tinha baixa exposição anteriormente. Nova dobrada de posição em Grupo Casas Bahia, com continuidade da derrocada do preço sem qualquer sentido. O aumento final em Infracommerce, antes da iniciativa de remodelagem completa da operação e daquele problema todo. Tá? E a continuidade de aportes em Ambipar, que a gente vinha fazendo desde o ano anterior. Tá? Então, desde o ano anterior, a gente via o preço dela derretendo, não via qualquer sentido e continuou justamente fazendo aporte consistentemente, armando ali o bote, tá? Tchau! Para um dos investimentos positivos aí fechados no ano. Em maio, tivemos a continuidade da pulverização da posição de Ocean Pact, então, novamente, rebalanceando o portfólio, tirando aquele tamanho todo do Ocean Pact, tá, que havia atingido o tamanho que possibilitava o uso dela, de algumas pontas dela ali, né, de haircut atrás de haircut, tirando ali, lapidando um pouquinho a posição para alimentar o portfólio.
com o aumento da posição em Edux em 50%, posicionando cada vez mais no ativo em educação, algo que a gente vai ver como consistentemente sendo feito durante o ano. Tá aí o aumento de 50% em Azul, que vinha com melhoria consistente, que é percebida até agora na contramão da queda do preço, que abre um desconto considerável. Em junho, mais liberação de caixa de Ocean Pact. Vocês podem ver que é uma tendência ali acontecendo consistentemente, certo? A gente está aos pouquinhos pegando o Ocean Pact e alimentando o resto do portfólio. O ativo que ninguém queria no ano anterior, diga de passagem, é o Ocean Pact, né, que era o pior ativo do Barsi, blá, 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 não sei o quê. Primeiramente, dobrando a posição em Cogna, certo? Deixando clara a dinâmica de fortalecimento nas posições de educação, tá? Tendo continuidade mais 2 vezes. A primeira aumentando em mais 50% a posição de Dux, desculpa, tá? E a segunda que a gente vê na tela, terceira no mês em geral, dando abertura para um aumento de mais 1/3 na posição de Azul. Então, volto a reforçar, lapidando uma operação e redistribuindo aquilo ali, pulverizando no capital, no portfólio. Julho, a gente teve aí um bom pedaço do mês bem agitado. A gente tem o início do estouro do preço da Ambipar, tá? A operação que até o momento ia falir de acordo com o mercado, está liberando o caixa na primeira venda para dobrada de posição em Açaí, que vem lidando muito bem com a consolidação do crescimento por alavancagem que foi feito. Tá? Segunda venda na sequência, tá? Liberando o caixa para aumento de 50% em Grupo Casas Bahia, que vem com melhoria contínua e preço na direção contrária, e mais uma última liquidação com um lucro ali de 414%, ainda deixando mais para liquidar. Tá? Em agosto a gente tem a liquidação, essa que tivemos em agosto, com continuidade da subida vertiginosa de Ambipar, tá? Em 2 movimentos. O de encerramento da posição com lucro ali, atingindo em uma das tranches mais baratas 567%, o que é bem agressivo e justamente ajuda no rendimento ali, se vocês querem pesar portfólio, no rendimento do portfólio, quando você pensa o ano como um todo. Tá? O capital foi utilizado no aumento de posições em MRV, tá? A continuidade do fortalecimento da posição em Cogna, consolidando, como dito, a posição em educação. Tá? Aumento relevante em Melnick de 32%, uma operação que claramente muito positiva, e enquanto a gente aguarda, paga um dividend yield cavalar, se não me engano, na faixa dos 15% nos últimos 12 meses. E mais 2 aumentos relevantes em Azul, que continuava derretendo sem sentido e não teria a finalização aqui ainda. Tá? Ainda tinha mais espaço ali para aumentar consistentemente em Azul, porque o mercado está claramente, completamente desesperado, fechando um mês movimentado com um aumento de 20% em Zemp. Até agora, o último aumento na operação de Zemp. Tá? Setembro, ainda alimentado pela forte liquidação em Ambipar, tivemos ali um aumento de posição em Azul em 30% da posição, Açaí também agressivamente em 2/3, tá, da posição, mantendo a agressividade nos aportes, e Dux em 44% com continuidade do fortalecimento no setor de educação, que ainda não seria o fim. Ainda tem mais coisa para botar em educação aqui. Durante o ano a gente foi construindo uma posição robusta em educação. Tá? E mais uma alocação em Açaí de 40% da posição, aumentando em 40% da posição. Tá? Isso daí já considerando a posição aumentada em 2/3 anteriormente, aproveitando o momento de derretimento antes do hiato de aguardo até a mudança estratégica do final do ano. Então, de setembro até dezembro a gente não tem absolutamente nada, e aí lá para dezembro a gente começa a reagir de novo, basicamente passando esse tempo ali observando o mercado e aguardando aparecimento de sentido para tomada de decisão. Tá? A gente tem aí dezembro, daí janeiro, eu botei janeiro aqui porque janeiro é o comecinho das operações, as operações que a gente fez no comecinho de janeiro e final de dezembro são parte da mesma estratégia de mudança estratégica do portfólio, então eu acabei botando aqui, eu repito de novo no Operações 2025 quando fechar esse ano. Tá? Pelo derretimento, em Grupo Casas Bahia, a gente teve um movimento de liquidação de mais uma ponta de Ocean Pact, tá? Não tinha mais de onde tirar a caixa, parecia que o Ocean Pact fazia mais sentido, tá? Possibilitando aumento em mais 50% na posição de Grupo Casas Bahia, que estava continuamente derretendo, tá? Mas com a continuidade do pânico generalizado sem sentido, a abertura de oportunidade de substituição de ativos ficou clara para mim. Tá? Pela abertura ainda maior de um gap entre ativos como Klabin, que teve redução de posição, Neoenergia, que foi zerada liberando caixa, junto de Engie, também zerada liberando caixa, ampliando ali a alocação em Cogna com aumento de 42%, tá? As educacionais hoje têm 8,8% do portfólio de representação, a gente vai ver isso aí no final aqui, tá? Mais um aumento em Azul, o último do ano, já para o finalzinho do Azul, do final do ano ali, né? Foi feito, se não me engano, entre Natal e Réveillon isso aqui.
Tá? Consolidação novamente de posição em MRV, hoje a quinta maior posição do portfólio, e Alpargatas fechando o ano, e aí sim, passando para janeiro, onde já estava engatilhado ali a continuidade do movimento estratégico que foi comentado no canal. A gente deve ter eventualmente aí um BEM explicando mais a fundo a hora que terminar. Ainda tem um caixa sobrando ali desse direcionamento estratégico. É possível que a gente tenha. Eu quero fechar ali o negocinho certinho para daí poder fazer um vídeo explicando exatamente como foi a mudança de posicionamento. Tá? Como em janeiro tivemos a continuidade do direcionamento estratégico, apesar de não ser mais 2024, a gente teve a zeragem de Klabin, tá? Que teve posição diminuindo anteriormente, e a zeragem de Odontoprev, fechando 7 saídas do portfólio, 7 ativos saindo do portfólio em 2024, 2025, certo? O comecinho de 2025, com um novo aumento agressivo em açaí, tá? Um aumento em multi de 29% e um mais módico em Minerva, pelo tamanho já considerável da operação, da posição em Minerva, tá? E falta de pressa na alocação pela dinâmica atual do ativo. Ela deve ter uma alavancagem aí crescendo, vai conseguir repagar aquilo ali sem dificuldade, porque gera caixa com muita facilidade, mas o mercado deve levar um tempo para perceber, então não tem pressa ali, o preço derreter um pouco mais, valia a pena alocar, mas não tem pressa propriamente para alocação mais agressiva aqui na Minerva, especialmente pelo comentado na última análise, que a gente pode vir a ter aí algum nível de chamada de capital, né, de aumento privado de capital, com possibilidade de disponibilização de bônus de subscrição e tal. Então, isso aqui mais para compor uma posição ali, para a hora que chegar nesse momento poder dar uma raquetada, mas nada muito agressivo. Em geral, um ano de movimentos estratégicos e remodelagem do portfólio, deixando engatilhado para o que está por vir, que é um médio e longo prazo aí que eu vejo como bem direcionado para os ativos que a gente tem no portfólio. Passamos agora ao histórico de todas as operações fechadas já feitas no canal. Estamos falando aí dos últimos 8 anos, certo? O ano de 2017 inteiro até o ano de 2024 inteiro, com comecinho ali de 2025, tá? Somando aí 245 operações, com um ativo negativo. Boa vista, o vídeo, como dito aqui embaixo na descrição. Tá? Dado que se trata de várias páginas, eu estou aí, deve estar aparecendo na tela várias vezes aí a edição aí das várias páginas, certo? Dos prints, para possibilitar justamente pausar, dar print para quem quiser ver operação a operação. Tá? As operações, como eu explico aqui constantemente, desconsideram dividendo, tá? Não leva em consideração dividendo, nem efeito de bônus de subscrição, nem nada disso. Tá? É pura e simplesmente o ganho de capital em cima do que foi... É pura e simplesmente o ganho de capital em cima do que foi dado para a gente pelo... Caramba, ganho de capital em cima do preço da compra versus o preço da venda. Tá? A lista aí também inclui operações para clientes, não se resume apenas às minhas feitas no meu portfólio. Vocês vão ver que vão ter operações aí que parecem repetidas, mas não é que é repetida, é que foi feita para mim, foi feita para cliente e por aí vai. Tá? E sempre a possibilidade, né? Como eu faço daqui à mão, sempre tem a possibilidade de, faltou uma ou alguma coisa do gênero, tem algum errinho aí, mas deem um desconto, é pura e simplesmente, tá tudo aberto no canal. Quando eu faço compilado é possível que eventualmente aconteça algum copia e cola errado, alguma coisa assim. Tá? Mas as operações estão todas aí batidas da melhor forma possível. Por último, temos a abertura da participação percentual dos ativos no portfólio. Tá? O cálculo aí com preços do dia 10 de janeiro de 2025, certo? Da sexta-feira passada, ontem, né, na verdade. Ao lado temos a estrutura do vídeo de 2023, 2024. As operações em vermelho ali naquele pedaço são as que saíram do portfólio e a gente consegue ver que hoje em dia claramente o portfólio está bem mais com um espaço ali entre a maior posição e a menor posição muito menor do que a gente tinha anteriormente. Os ativos bem mais pesados aí de forma muito mais próxima do que a gente tinha anteriormente, o que dá aí um portfólio bem mais balanceado, bem mais pulverizado, com menos ativos e mais casado ali em relevância de cada um deles. Tá? Não temos o cálculo de preço médio, uma vez que o meu método ali, o investimento através do investir com sim, o Survival Investment Method, a construção das posições é pensada de forma mais granular, tá? Operação a operação. Então eu vejo a necessidade de desgarrar vocês disso, desse negócio de preço médio. A gente eventualmente calcula para dar uma ideia, mas não vejo necessidade de ficar colocando aqui. Tá? É importante citar que isso não gera qualquer perda de informação, tá? Uma vez que todas as operações são abertas com preço e data da compra. Tá? E o compilado de todas as operações de cada ativo se encontra no final de cada análise trimestral de cada um dos ativos que a gente tem no portfólio. Simplesmente pensamos a alocação de uma forma diferente aqui no canal, justamente por isso não vejo a necessidade de ficar fazendo a questão do preço médio. Mas várias delas dá para ter uma ideia ali com posicionamento. Tá? E que venha 2025, que já começou quente, um beijo aí para todo mundo. Tá? E dúvida?
Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no Movimentos da Semana. Espero aí que vocês façam bom uso do vídeo aqui. Agora, 8 anos aí de operações direto, uma operação negativa. Valeu, galera. Beijão!